Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui de Biologia 2 e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre bacterioses, analisando, no caso, a tuberculose. Ao analisarmos a tuberculose, o que nós observamos é que muitas vezes, apesar da gravidade da doença, ela é confundida com uma gripe persistente ou um resfriado que simplesmente não vai embora. Mas é fundamental reforçar o que a campanha do governo nos afirma: não é gripe, não é resfriado, é tuberculose quando esses sintomas perduram por mais de 3 semanas. Ao analisarmos a doença, é fundamental que a gente entenda juntos o que é a tuberculose. Normalmente, ao analisar essa doença, a gente associa muito a um mecanismo envolvendo apenas os pulmões. Mas o fato é que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, tem como agente etiológico, agente causador, uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas ela também pode se instalar em outros órgãos do corpo, como os ossos, os rins ou até mesmo as meninges, as membranas que recobrem e protegem o cérebro. Ao analisarmos a radiografia de um paciente com tuberculose, é sempre comum observarmos uma situação onde há áreas foscas, há áreas que aparecem com um contraste diferenciado na imagem. Então, justamente nessa área de indicação das setas, nós observamos aqui algumas situações em que os pulmões apresentam nódulos com uma imagem diferenciada. Isso é um indicador de tuberculose em um estágio já um tanto avançado. Ao analisarmos os sintomas da doença, que normalmente levam o paciente a procurar uma unidade básica de saúde ou um hospital, é que nós vamos perceber o seguinte: esse paciente está com tosse seca há mais de 3 semanas, muitas vezes uma tosse produtiva em que há um pouco de muco ou catarro, muitas vezes acompanhada de sangue. Uma febre que é chamada de febre vespertina, porque costuma acontecer na segunda metade do dia. Sudorese noturna, algo que causa muito incômodo aos pacientes, porque muitos relatam que acordam com as roupas umedecidas, às vezes com as roupas de cama umedecidas, em função da grande quantidade de suor eliminado durante a noite. Há um emagrecimento, uma vez que isso afeta também o apetite, e há cansaço e fadiga. Mas esses são apenas os sintomas principais. Quando nós aprofundamos a análise da doença, nós percebemos que é muito comum acontecer palidez, rouquidão, uma fraqueza no organismo, muitas vezes levando o paciente à prostração, uma incapacidade muitas vezes até de se levantar ao longo do dia. E em casos mais graves, há uma dificuldade na respiração, uma dificuldade crescente, há uma eliminação de grande quantidade de sangue, o que muitas vezes assusta o paciente, porque a tosse frequentemente vem acompanhada de sangue, um colapso dos pulmões, o que, na maioria dos casos, pode levar a uma necessidade de internação, frequentemente em unidade de tratamento intensivo, e a um acúmulo de pus na pleura. A pleura é uma membrana que recobre e protege os pulmões. Quando há acúmulo de pus nessa membrana, normalmente há um comprometimento, há uma lesão da membrana, o que frequentemente também causa dor torácica. O interessante é que, ao analisarmos exatamente como funciona a doença, como funciona a ação desse agente etiológico, o agente etiológico da tuberculose é uma bactéria em formato de bastão, um bacilo, conhecido como Mycobacterium tuberculosis. Quando a doença foi identificada e descrita adequadamente pelo pesquisador Robert Koch, o causador passou a ser conhecido como bacilo de Koch. Normalmente, a doença ela vai provocar tosse, vai provocar espirros, vai provocar uma alteração no funcionamento respiratório do paciente. E justamente entre os mecanismos de transmissão, nós vamos observar a tosse, o espirro e a própria fala, uma vez que muitas gotículas que são eliminadas pelo organismo durante esses mecanismos de tosse, espirro ou fala serão inaladas por pessoas saudáveis. E o que a gente observa é que justamente esse bacilo que estava no ar
e a pessoa saudável inalou, normalmente esse bacilo vai chegar às vias respiratórias mais baixas e começa a atingir os pulmões. A tuberculose, curiosamente, já recebeu outros nomes. Já foi chamada de tísica, que deriva de uma palavra do grego que significa decair. Já foi conhecida como mal do século e muitas vezes até chamada de doença dos poetas, onde criavam simplesmente uma visão romântica depois que grandes poetas dos séculos XIX e século XX, como Castro Alves e Álvares Azevedo aqui no Brasil, ou mesmo Emily Bronte e o próprio Lord Byron lá na Europa, tiveram a doença e faleceram em função dela. Apesar dessa visão romântica na época e de hoje nós termos um tratamento eficiente contra a tuberculose, ela ainda é uma realidade, ela ainda mata em nosso planeta. Só em 2014, um ano que foi recorde em casos de tuberculose, quase 10 milhões de pessoas no mundo tiveram a doença. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de pessoas morrem de tuberculose. Esse é um dado que rivaliza com as mortes por AIDS. Em média, o que nós observamos é que homens são mais atingidos. Mas apesar da gravidade da doença, a tuberculose ela tem tratamento e ela tem cura. Nós temos normalmente o uso de antibióticos durante 6 meses ininterruptos, o que leva em 100% dos casos à cura total. Além do que, é uma doença em que nós temos uma vacina eficiente. A vacina BCG costuma ser aplicada no primeiro mês de vida do bebê. E com isso, é possível ter um mecanismo de imunidade para a população de maneira extremamente eficiente. Apesar de ser uma doença principalmente pulmonar, a tuberculose pode atingir outros órgãos. Recentemente, a cantora Simária, da dupla Simone e Simária, apresentou tuberculose ganglionar. De que se trata isso? É justamente uma situação em que a bactéria causadora de tuberculose se instala em órgãos de defesa que nós temos, chamados linfonodos. Os linfonodos inflamam e ficam extremamente inchados, além de provocar uma série de outros sintomas, como febre, uma fraqueza e um emagrecimento, que foi algo que, na época que a cantora apresentou a doença, chamava a atenção dos fãs da dupla. A tuberculose ganglionar ela é mais frequente em crianças, embora adultos, como foi o caso da cantora Simária, também podem apresentar. Os linfonodos eles costumam ser firmes, apesar de serem móveis e permanecerem separados. De uma maneira geral, quando atacados pela Mycobacterium tuberculosis, eles costumam se fixar, inflamam e, geralmente, apresentam-se como uma fístula, um material endurecido com um aspecto purulento no interior. Felizmente, também há cura. Da mesma maneira que é feita a própria profilaxia e o próprio mecanismo de tratamento da tuberculose, o que nós observamos é que a tuberculose ganglionar ela tem cura, ela é confirmada da mesma maneira por exames, e para chegar a esse mecanismo de forma eficiente, é fundamental que o paciente siga todas as orientações médicas e faça o tratamento até o final sem interrupção. Infelizmente, muitos pacientes, ao se sentirem melhor, abandonam o tratamento, o que favorece, inclusive, mecanismos de resistência bacteriana, conforme nós observamos e discutimos um pouco na aula do professor Paulo Henrique. Com esse processo, quando se fala em tratamento eficiente e cura, a tuberculose ela pode sim ser controlada. E é fundamental que a população tenha essa consciência de que é necessário fazer o tratamento até o fim. Daí a razão de campanhas permanentes do governo, como a que nós vamos assistir a seguir.
você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante. Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar. Todos juntos contra a tuberculose. Então, pessoal, com essa mensagem de sai tuberculose, a gente encerra essa aula gravada de hoje. Obrigado e até a próxima!